Então, primeiro eu gostaria de desejar boa noite a todos, né, e a todas. Mais uma noite que estamos juntas, mais uma quarta de prosa, uma quarta de aprendizado, e com certeza, como todas as outras, só trarão acréscimo para nós. Para que a gente faça uma interação maior, né, a professora Débora vai fazer a fala dela, e depois, quem quiser fazer a pergunta, abre o seu microfone. Melhor do que uma só pessoa ficar lendo, daí a gente conseguimos nos ver, conseguimos nos conhecer melhor. Então, daí depois da explicação da professora, pode abrir o seu microfone e fazer as perguntas, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o Alisson, nosso presidente, que vai dar uma boa noite para todos. Depois o Alisson passa para a Jo e a gente toca para frente, tá? Uma excelente noite para todos. Boa noite a todas, boa noite a todos também que estão participando. Estou vendo que tem casais participando, ou muitas mulheres e alguns homens participando. Parabéns a todos. A intenção do partido é isso, é ter toda quarta-feira nós temos uma reunião, seja ela a reunião temática das mulheres, seja ela reunião do partido todo, ou reunião para discutir alguma coisa do partido, mas a quarta-feira é um dia marcado para nós estarmos, como foi o nome que foi? Quarta da Prosa. É um nome que já foi dado pela Jo aí, a Jo que tem as ideias boas, né, Jo? E hoje vamos estar aí novamente na quarta-feira. Parabéns pela Jo e para a Dani por ter organizado. Estamos começando já uma nova quarta-feira, acho que de aprendizado. Acho que é importante nós nos adequarmos a esse momento que estamos vivendo. Eu não canso de falar isso, porque nós não estamos podendo ir para a rua, não estamos podendo estarmos no convívio das pessoas, conversando no olho, mas nós podemos estar, como partido, estarmos levando para as pessoas o conhecimento, levar para as pessoas um pouco daquilo que é importante e está fazendo durante esse período eleitoral, esse período pré-eleitoral, que a legislação hoje já preconiza que você pode fazer essa pré-campanha e você, para você fazer a pré-campanha, você tem que saber se comunicar. E como nós já escutamos há 15 dias atrás, né, essa lei, falando um pouco dessa dificuldade que a mulher tem de falar em função do que é colocado para ela, né? Então, nós do PROS estamos aqui para fazer com que a mulher tenha as informações, que as mulheres do PROS possam estar enfrentando as campanhas do igual para igual, com uma estrutura da mesma forma com os homens, com um aprendizado com certeza, se não maior, mas com certeza melhor do que todos que vamos ter. Então, parabéns para todos vocês que estão participando, que tenham uma ótima reunião, e vamos ficar aqui também para esse aprendizado. Então vamos seguindo, não sei se é a Jo, a Dani. Eu falei para que não queria nem falar, que ia falar só no final, ia participar, mas elas insistiram. Demos abertura aí. Eu vou estar apresentando a nossa palestrante, nossa painelista hoje, a professora Débora Tomé, que a gente teve o prazer de conhecer num evento do TRE. Ela treina mulheres candidatas em todo o Brasil, e hoje ela veio falar conosco, né, com as mulheres do PROS Paraná. Ela é jornalista, é doutora em ciências políticas, é criadora de um bloco de carnaval do Rio, de mulheres rodadas, é escritora, e com vocês, a nossa professora Débora Tomé. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. De homens é sempre raro, né, quando a gente vai falar para mulher, mas eu fico feliz que hoje a gente está com a presença de todo mundo. Eu queria agradecer o convite e queria, sobretudo, parabenizar essa iniciativa do PROS Paraná. Eu acho que é muito importante a gente considerar que tem essa preocupação. Eu acho que os partidos estão cada vez mais cientes dessa necessidade de ter mulheres participando da política, como eu chamo, né, como candidatas que sejam efetivamente competitivas, ou seja, candidatas que vão ter chance de se eleger. Então, hoje eu preparei um pouquinho, a minha tese de doutorado é sobre mulher na política. Eu fiz uma pesquisa entrevistando mulheres como vocês, que são candidatas, e conversei um pouco para tentar entender o que acontecia. Fico muito feliz que a Cirlei já tenha falado várias coisas. Então, essa coisa da comunicação, a gente vai poder pular algumas coisas, a gente vai conversando um pouco para contar como é que vocês podem ir lidando e como é que vai fazendo esse tipo de coisa. Eu queria contar um pouquinho do que eu percebi
na minha pesquisa, que foi isso que eu chamo da mulher como um pária. O que é a mulher como um pária? Várias mulheres que eu ia conversando, conforme eu fui pesquisando, entrevistando, as mulheres me contavam assim: eu vou na casa da pessoa, eu tento fazer a campanha, e essa pessoa me diz que isso não é coisa de mulher. Que política, quem vai saber fazer direito é homem, e aí eu vou conversar, e elas falam, mas cadê seu marido? Então, tinha toda essa relação que era de entender que aquele lugar não é da mulher. Qual é o problema quando a gente pensa em comunicação, e a gente vai falar um pouco disso mais adiante? O problema quando a gente pensa em comunicação é o seguinte: ser mulher, aquela pessoa já te olha, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não se movimente, mesmo que você chegou, ela olhou e falou assim, essa mulher não é para política. Não é à toa que a gente tem essa ideia. Porque foram anos e anos e anos e anos em que a gente teve esse entendimento e essa visão, né? Eu sempre falo agora mesmo, todo esse combate do Covid, conforme a gente tem acompanhado, quando a gente olha, são homens que estão ali nos lugares de decisão. E a gente tem até hoje, o Brasil tem ter passeado aí por esses números, em alguma reportagem, em algum texto. O Brasil é hoje o 133º no mundo, em 190 países, mais ou menos, que são contabilizados, em presença de mulher na política, da América Latina. Então, a gente, de fato, está acostumado com muitos homens. A gente vê esses homens. Então, são 15% do Congresso é de mulheres. Isso significa que quando chega uma mulher lá, como já aconteceu na legislatura anterior, no Congresso Federal, o que aconteceu? Chegou uma mulher e eles começaram a falar da roupa, eles começaram a falar do batom, eles começaram a falar de uma série de outras dinâmicas. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar de homens. Aquele lugar não é esperado. E isso também, infelizmente, uma boa parte do eleitorado pensa assim. Ele olha e fala, a política é um lugar de homem. O que essa mulher está fazendo aí? É como se fosse uma coisa meio estranha. A gente olha e fala assim, peraí, como é que essa pessoa vai ser quem vai lutar pelos meus direitos? Enfim, lutar por políticas que me atendam. Sempre pensando que quando a gente que eu estou falando, vocês, na verdade, né, como candidatas, essa conversa, essa interação com esse eleitorado, é sempre muito importante vocês estarem atentas a esse tipo de coisa. Quer dizer, como você vai dialogar com o eleitorado para conseguir ir tirando isso de achar que o lugar da mulher não é na política, né? Eu acho que a gente... Os últimos anos têm ajudado muito a isso. A gente tem, de fato, uma mudança na percepção da mulher. E a gente, semana passada, eu estava participando de uma mesa redonda e a gente falou, olha, é uma pena, porque essa era uma eleição em que as mulheres estavam vindo com tudo. Por causa da situação toda do confinamento, da pandemia, você tem um pouco de mudança no cenário, porque você tem um cenário de instabilidade, as eleições não sabem quando vão ser feitas, ainda está tudo muito em suspenso. Mas é muito importante, está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Essas 2 últimas semanas também, por webinar, eu participei aí como ouvinte de um curso de lá, que é a mesma coisa que a gente faz aqui, né, que é treinar candidatas, e eu participei como ouvinte desse curso que eu já tinha feito quando eu morava lá, e eles estavam falando como é importante isso, que eu vou também falar muito com vocês sobre a escuta. O que elas têm falado? Esse é um momento que ninguém tem a solução da pandemia, mas é um momento da escuta, e a mulher sabe escutar. A mulher sabe escutar porque a gente foi treinada. Eu costumo falar assim, quantas vezes a gente ouve as nossas amigas, tudo isso. Então esse é um momento da escuta, esse é o momento que a mulher candidata tem que, seja pelo WhatsApp, seja por outros canais, ela tem que escutar. Porque a solução, nesse momento, a gente não tem. Vocês vão enfrentar uma campanha em que as pessoas vão estar sem dinheiro, preocupadas com o trabalho, preocupadas com o futuro, preocupadas com a saúde da família. Muitas, eventualmente, vão ter perdido parentes. Então, você vai ter que estar muito atenta para essa sua capacidade de escuta e de ter empatia com o que a pessoa fala. Porque quando a outra pessoa ela se sente acolhida, né? Parece...
parece que isso não faz muito sentido na política. Estar acolhidas, elas querem saber que elas vão ter uma candidata a quem elas vão poder recorrer, com quem elas vão poder estabelecer um diálogo, fazer uma demanda da política pública, né? E construir essa ponte. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente pensar. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem um dos problemas que a gente se apresenta, vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela. Ah, meu Deus, como é que faz isso? Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo compartilhar. Só um segundinho. Espera aí, só um minutinho. Aqui. Compartilhar. Vamos lá. Acontece. As mulheres, elas são vistas a partir, as mulheres, os homens e todas as pessoas, elas são vistas a partir disso que a gente chama de estereótipos ou de esquemas. Ou seja, as mulheres são vistas como gentis, generosas, preocupadas com os outros, emotivas. Vistos como proativos, independentes, assertivos, competentes. A gente confunde com a ideia de um bom líder. A partir disso, então, quando você apresenta para o seu eleitor, ela é muito boazinha. Isso era uma coisa que aparecia muito nas minhas pesquisas. Ele achava que eu não tinha condição de prefeita discutir com a Câmara de Vereadores. Então, isso é uma coisa que acontece. Aí, o que muitas mulheres fazem? Ela começa a virar a brava. Aí todo mundo fala, não, sabe qual é o problema? É que a mulher é muito brava. Então, a gente tem que desconstruir. Não é fácil. Tem que ser, é triste falar isso, gente, mas para isso vocês vão ter que ser muito melhores do que seus concorrentes masculinos. A mulher acaba tendo que fazer o trabalho dobrado. O que a gente tem que pensar é o seguinte, como é que vocês vão construir essa imagem? Vou voltar aqui para vocês. Teoricamente, eu interrompi aqui. Vamos ver se vai funcionar. Espero que sim. Então, para explicar um pouquinho. A gente construir a imagem, a gente tem controle de algumas coisas e de outras não tem. Então, como eu falei, para mim, uma série de informações. Ela é branca, então, se ela é branca, talvez ela seja rica. Assim, por que ela não escovou o cabelo? Por que ela não pintou a unha? Ou se ela pintou a unha, e você vai fazendo você vai imputando uma série de informações a essa pessoa que está ali, fora do seu controle. Tentando, eu imagino que a Cirlei já tenha trabalhado de como você vai se posicionar, para você ir tentar um pouquinho disso que é do inconsciente recebendo. Mas tem coisas que estão no seu controle. Você se apresenta, o que você fala, informado sobre um determinado assunto. Então, uma sugestão que eu faço sempre, mulher da política, ela tem que ter uma causa. Ela também pode ser representante de uma classe, isso é a causa dela. Como tinha uma das alunas do curso, que eu não lembro qual partido dela, quando eu dei no Paraná, das enfermeiras. Ela era desse setor. Muito importante você saber qual é a causa. Pode ser a causa como aquela mel de estimação. Proteção dos animais. Então, você vai cuidar da proteção dos animais. Quem tem uma causa muito difusa, e tem que saber se essa causa condiz com a sua... Isso eu estou falando muito para a candidatura proporcional, tá, gente? Ou seja, para vereador. A causa tem que ser cuidar da cidade. E tem que saber qual é a atribuição do prefeito, da prefeita, para você conseguir lutar por isso, né? Por essa condição. Não adianta você pode querer combater a corrupção localmente, nacionalmente, e é importante, todos estamos combatendo, mas é fundamental
sobre qual vai ser o seu discurso. E esse discurso tem que casar. Não adianta você. Não, eu sou agora a defensora do animal. E você não tem nenhum cachorro, nem um gato na sua casa. Só vai falar, gente, é mentira. É muito difícil de você convencer que você não pratica. Então, qual é essa causa? Como vai ser? Isso vai se encaixar no seu discurso. No momento que você é pré-candidata, você é pessoa pública. Encheu a cara na esquina, você é candidata a prefeita. Resolveu, era um churrasco, tô nem aí, eu tava com os meus amigos, encheu a cara, dançou, virou cambalhota, tá lá, e alguém passou para ele, tá lá e filmou, ou se alguém passou para ele, essa pessoa pode ser. E hoje em dia a gente sabe que usa mesmo, não vai conseguir usar na televisão, mas o que divulga hoje é o WhatsApp. E ele divulga que, ó, as mulheres vão ser julgadas. As mulheres vão ser julgadas pela roupa que ela tá, um companheiro ou uma companheira, se ela tem filhos e como trata os filhos, tudo isso acaba entrando nessa conta, de forma muito intensa. Infelizmente, e a gente vai tentando lidar. O que tem que lembrar é o seguinte, como mulheres, é importante você saber, aliás, como mulheres e homens, isso vale para os homens que estão aqui também. Você é pessoa pública, você é pessoa jurídica, você não é mais, essa sou eu na minha casa. É claro que se alguém botou uma câmera escondida, a gente está falando de outro critério. Você virou uma pessoa pública. Você, então, é um momento, sim, de um pouquinho mais de cuidado, porque isso pode acabar sendo usado nesse teu processo. Então, eu acho que a gente constrói o discurso político, deixa eu ver aqui como é que eu estou da hora, que eu estou olhando isso. Opa, tem um pouquinho menos de 10 minutinhos. Então, assim, quando você está construindo esse discurso político, partir para o momento 2, você encaixar ele com a forma como você vai comunicá-lo. Então, o que acontece? Que vai usar. Ela tem que não só ser coerente, como ser coerente com a cara que ela está fazendo. Isso eu imagino também que talvez a Cirlei já tenha passado um pouquinho, a gente reforça aqui, que é essa ideia. Você está contando, aconteceu uma tragédia na sua cidade, e você vai ter que, hoje você não pode falar com uma cara feliz. Em outra situação de alegria, você não pode falar com uma cara triste. Parece meio óbvio, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, às vezes o telejornal, que a pessoa fala aquele negócio todo dia, muito, muito agradável, ver a pessoa falando uma outra sensação. É muito importante ter esse tipo de preocupação, este casamento das duas coisas. O político, ele é para si mesmo e para os outros. Construir isso com base no que... Professora, teu microfone foge às vezes. Fugiu? Então eu vou falar assim. Isso, porque senão ele fica meio cortado. Melhorou. Uhum. Tá bom, desculpa. Aqui com a mãozinha aqui. O teu discurso, ele está sendo preparado falar para si mesma, para os seus. Porque a tua ideia é no caso, são duas situações diferentes. No caso da proporcional, você vai tentar os seus. Você não vai conseguir votos de todo mundo. Não tem proporcional que quer ser legal com todo mundo. Você quer ser legal com os seus. Com quem é da sua causa, com quem é do seu bairro, aí você vai ter que ver qual é. Quando você está trabalhando, no caso da majoritária, ou seja, de prefeito, você vai estar trabalhando tanto com uma pessoa que para convencer os seus, é ruim. Boa. E aí, para isso, é muito importante a gente construir a nossa autoimagem. Então, se tem um exercício que eu deixo para vocês, é pensar o seguinte: o que você vê
para quem vai ser candidata a vereadora é o seguinte: o que você vê de bom em você e o que você quer que os outros vejam de bom em você. Diferente. Porque eu posso achar assim, olha, eu acho que eu sou muito legal ser uma pessoa arrojada, talvez para o meu eleitorado isso não seja tão interessante. Se alguém está avisando aqui. O Dani. Tá vendo? Josi? Voltei, liguei o meu. Ele dá uns cortes assim. Tá me ouvindo ou não? Pra mim tá bem, tá bom. Pra mim tá bom. Tá. Talvez falando mais devagar ele consiga. Eu tô numa cidade com 800 habitantes no interior do Rio. Oi, posso dar uma dica? Prof, só tira um pouquinho da sua boca, mais longe um pouquinho, porque tá dando uns pá também. Pode ser isso. Melhorou agora? Melhor. Nada como ter a consultora aí, ó, já. Já resolveu. Tem de tudo. Olha só. A gente já tá aqui, essa parte já. Então eu quero, assim, eu acho que se tem uma lição que é muito boa pra gente até na vida. É de perguntar a si mesmo o que vê de positivo. Perguntar o que vê de positivo em si mesmo e o que quer que as outras pessoas vejam de si. E variar a forma como você vai comunicar. Você vai ter que pensar como você vai estabelecer esse processo. Porque se eu quero... eu acho muito bom que eu fiz dinheiro, sou uma pessoa muito rica. Mas eu não quero... Porque eu vou fazer a campanha numa zona muito pobre e eu não quero mostrar isso lá. Vai ter que medir. Isso vai ser do seu critério. E se trata da campanha de prefeito, tem que ainda fazer um terceiro de prefeita, tem que fazer um terceiro ponto, que é o quê? Mas melhor pessoa. Sempre essa conta. É como se fosse vestir um personagem. E você vai desempenhar esse personagem, pelo menos, enfim, ao longo da campanha. E um personagem, quanto mais crível, de você convencer as pessoas. Já vem com o que a gente chama de legitimidade. É até um critério baseado num autor que estuda discurso político. A legitimidade, você já vem. Então, por exemplo, se você já é médica da cidade, no caso, isso já ajuda a sua legitimidade. As pessoas já entendem que você é uma pessoa com qualidade e que você é séria e que você cuida da vida. Né? Se você não tem isso, você tem que construir o que a gente chama de credibilidade. Mas, se você não vem com isso já em você, pelos outros estereótipos que as pessoas constroem. Quando é um homem que já foi da vereança, eles são homens, prévio, que pode ser negativo, mas também pode ser positivo. Aquela pessoa já foi vereadora, então ela tem a experiência. E muitas das mulheres são entrantes. Muito poucas mulheres na política. Então, é sempre muito importante você olhar quais são os seus valores, para quem você vai falar, e que você vai falar, ou seja, ou você vai gravar um vídeo, ou você, hoje em dia, com as mídias sociais, é muito fácil. Apresentação aqui. Quando das mídias sociais, hoje em dia é muito fácil vocês preparar uma live. Então, é sempre assim, stories e não sei o quê. Vai fazer uma coisa que tem a ver com o que você está fazendo? Conta essa história. Explica como é que você está fazendo majoritária. Passa na rua, tem um buraco, fala assim, aqui, ó, se você vai desafiar, né, a pessoa. Olha aqui o buraco, não está cuidando da cidade. Isso é tão fácil hoje em dia de fazer, muito movidas por isso, né? Não sei se alguém já viu, mas eu recomendo muito que olhem, por exemplo, a Alexandra Ocasio, a candidata de Nova York, que se elegeu deputada lá.
A Alexandra, ela fez isso, ela andava na rua, ela levava o celular e botava no Instagram, botava nas mídias sociais dela, e isso aproximou-a muito do eleitorado. Então, é uma possibilidade que você tem agora. Quando a gente vai falar, eu sei que muitas de vocês vão, às vezes, em jantares, é sempre bom falar de forma clara e pouco. A gente está falando muito, vou falar pouco, que eu quero dizer assim, consciente do que a gente está falando. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um técnico de futebol, acho que, sei lá, de algum país, que ele falava assim, eu não sei falar de pandemia, eu não sei falar disso, eu não sei falar daquilo. Então falem do que vocês... A gente fala muito bem do que a gente sabe, e a gente fala muito mal do que a gente não sabe. Aproveitem para falar do que vocês sabem, das propostas que vocês têm, das ideias que vocês têm. Mas também saber com quem a gente vai falar. Tem que ter aquelas 3 frases para falar de improviso. Eu sempre falo assim, guarda 3 ideias. Um dia, no almoço de família, grande, digamos, uma festa, uma boda de ouro. Fulana vai ser candidata. Ela vai falar. Aí você fala as platitudes gerais. Eu quero ser eleita porque eu vejo que a cidade está imunda e eu vou cuidar da limpeza. E cada uma vai ter sua causa nesse sentido. É importante a gente trabalhar. É isso. Eu já botei? Não, era isso só. Últimas dicas. Se vocês forem fazer por alguma razão, algum discurso, alguma coisa assim que seja de apresentação ou para um público maior, os caminhozinhos que se seguem. Primeira coisa, a gente começa sempre com uma história forte. Tipo uma história que una. Eu trabalhei partido no Espírito Santo, também dando aulas. Era muito interessante como a deputada transitava dela e como isso fazia com que as pessoas sentissem que ela era uma das pessoas ali, como elas. Como isso aproximava do eleitorado. A própria história, né? E acho que as pessoas vão ter suas histórias para contar. Eu acho que uma outra estratégia é trabalhar sempre, isso aí tenho certeza que a Cirlei já falou, contato visual, toda essa ideia de você muitos assuntos em comum. Vai falar para as enfermeiras, você vai lembrar a sua história que ligue as enfermeiras. Se você vai falar tal, você vai lembrar a sua história que te liga àquele clube. A pessoa tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir escutada. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é fundamental a gente ter esse cuidado. Um momento em que ninguém sabe o que vai acontecer. Muita insegurança. E as pessoas estão procurando por este acolhimento, que possa dar alguma sensação de segurança, ou alguma coisa dessa natureza. Importante ter na comunicação, falar menos e escutar mais. Ou, sobretudo, esse falar acolhedor. Tem que estar cientes e vocês vão ter que pensar planos, políticas, pensar estratégias. Estudem nessa campanha, que vai ser uma campanha muito peculiar, pode ser que vocês tenham que fazer muito online, a gente não sabe o que vai acontecer. Até agora, os partidos estão se movimentando para a eleição acontecer esse ano ainda. Vão ter que maior do que a gente imaginava, mas eu espero que isso não desanime ninguém. Isso, assim, em geral, fazem perguntas e a gente fala mais um tantão aqui. Isso. Então, pessoal, quem quiser perguntar, é só habilitar o microfone e fazer a pergunta para a doutora Débora. Boa noite, eu me chamo Marília, eu sou Marília Montiel, aqui de Cascavel, no Paraná, me filiei agora no PROS, estou conhecendo o partido, estou muito feliz pela decisão que eu tomei, já tinha feito essa busca, tentado conhecer os partidos, mas o que me trouxe para cá foi a forma como o PROS vê a mulher. Eu não conheço o seu trabalho, queria saber se você tem Instagram, Facebook, alguma coisa para que a gente possa seguir.
Se você puder nos deixar essa dica de tempos de vídeo. Eu participei de uma eleição ano passado, que foi de conselheiros tutelares, fazendo essa eleição. E eu ouvia muito, não participando enquanto candidata, mas eu ouvia muito a reclamação das pessoas que me diziam: poxa, o candidato demora muito para se apresentar, eu não quero ficar escutando ele, eu só quero saber o que ele vai fazer e decidir em quem eu vou votar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá ótimo. Marília, obrigada pela pergunta. Vamos lá. Eu tenho rede onde eu posto coisas de mulher e política. Eu faço tanto no Twitter, acho que é Débora, aí aquele underline, Tomé, underline de novo, que é aquele traço de baixo, e no LinkedIn, em que eu posto mais coisas de política, de mulher e política. Assim, meu Twitter, uma boa parte dele é essa questão de mulher e política, que é meu tema de pesquisa, e lá normalmente eu boto as pesquisas novas, o que está acontecendo, sobretudo nessa área do tema. Especificamente sobre o tempo, eu acho que tem dinâmicas diferentes. Normalmente o melhor é fazer vídeos picados. Então é você fazer vídeos de 1 minuto, meio, tentando ser o mais clara possível, assim, bem objetiva. Então, por exemplo, voltando à questão que eu estava apontando, que era essa questão de você ter uma causa, né? Então, se a sua causa é a dos animais, então você vai fazer um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, dizendo assim: olha só, eu vim aqui hoje, os cachorros estão todos pela cidade, enfim, tá um problema, fazer tal coisa. Você tem que pensar, mas pensa em dar mensagens relativamente rápidas e claras. A gente não precisa fazer quase como se estivesse contando para um amigo seu. Sido feitas ultimamente, que é bem peculiar, é o seguinte: eles descobriram, quem trabalha diretamente com essa coisa de percepção em relação aos vídeos, eles identificaram que quanto mais natural, mais as pessoas se sentem acolhidas, se sentem com aquele vídeo. Então não tem problema, às vezes, se você está com cabelo, não, mas o meu cabelo, aquele dia eu não passei maquiagem, com uma cara totalmente, ninguém quer que saia péssima, mas assim, é você pensar em como você vai comunicar aquilo com uma forma natural, como se estivesse conversando com a pessoa. Mas em termos de tempo, eu faria algo de no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. Você tem que lembrar que a pessoa vai baixar o vídeo, aí o vídeo trava, e a pessoa fica brava, né, se for mandar pelo WhatsApp. Você pode ir mesclando, ou se você tiver uma coisa muito grande para falar, videozinho curto de 1 minuto e fala assim: quem quiser conhecer mais detalhes, eu tenho esse vídeo maior, e aí você faz o de 3. Mas também não passa muito disso, não. Ninguém vê vídeo longo. Eu acho que a gente tem que no que você vai querer comunicar. Vamos voltar lá na pergunta que tinha sobre o seu livro. Ó. Um dos capítulos do seu livro, Mulheres e Poder, é intitulado O que ajuda uma mulher a se eleger? Poderia nos dizer o que seria? E vamos lá, olha só, uma das coisas que ajuda, várias coisas, na verdade são coisas mais institucionais. Então, o que acontece? O que ajuda uma mulher a se eleger, por exemplo, é o voto proporcional. Mulher, ou seja, né, você não ter o voto como é nos Estados Unidos, isso ajuda uma mulher a se eleger. São mais questões das regras. Então, por exemplo, você tem vários partidos, ajuda uma mulher a se eleger. No Brasil, uma das coisas que ajuda a mulher a se eleger, aí é bom que esteja aí o presidente do partido, é ter dinheiro. Antes a mulher ter dinheiro, uma forte rede de apoio dentro do partido, ser apoiada pelo partido, e fico feliz que a Marília tenha contado que o partido apoia a mulher, porque ela, sem apoio, é muito difícil de uma mulher se eleger. Ter dinheiro, enfim, para fazer a campanha, e ter esse apoio, o apoio dentro do partido, através disso, o seu eleitorado. Tem coisas assim que ajudam a mulher a se apresentar. A barreira que mesmo
que vocês, isso que eu estou falando, vocês vão ter que se preparar muito, vocês vão ter que conhecer muito bem desse assunto, mas são muitas as barreiras, então realmente precisa do apoio do partido, enfim, se fazendo com que o partido de fato invista naquela candidatura, né, que faça daquela candidatura uma candidatura que dê êxito, porque muitas vezes, muitos partidos não estão preocupados com isso, eles só querem preencher a cota. Para uma mulher se eleger, que ela tenha esse apoio dentro do partido, ela não se elege sozinha, ela não fala assim, aqui ó, vou me eleger sozinha, ela precisa realmente trabalhar com essa questão. Partido. A Ana Paula colocou uma pergunta aqui no chat. Você quer fazer a tua pergunta, Ana Paula? Só habilita o seu microfone e faça para a professora. Antes disso, até ela fazer conseguir habilitar ali, eu tenho uma dúvida. A gente falou, né? Você comentou bastante que a mulher precisa conduzir diante daquilo que ela tem de domínio, né? Se ela tem o apoio aos animais, ela vai criar como você falou a palavra ali, vai criar essa bandeira, vamos dizer assim, né? Ela segue essa bandeira. Isso. E por que essa diferença tão grande quando a gente pega, por exemplo, o Tiririca, que faz micagem e que faz um personagem que seria, né, uma forma completamente ao contrário àquela que a gente idealiza, ou, de repente, outros personagens que criam e conseguem se eleger, e a mulher tem que ser sempre, né, de uma forma... Não sei se estão entendendo o que eu quero dizer, porque essa diferença tão grande do homem poder ser um personagem palhaço ou engraçado e a mulher não seguir essa conduta. Eu acho que a gente volta lá no começo, que eu estava falando da mulher ser vista como um elemento estranho da política. O que acontece? O caso do Tiririca é um caso muito atípico, né? Eu acho que a gente vai encontrar alguns casos, mas de um modo geral, ele obedece também a um padrão, né? Assim, mais ou menos. A gente vai encontrar casos como homens que falam barbaridades, ou homens que se apresentam como palhaço Tiririca. Mas a causa, normalmente, o que acontece? A gente está tentando achar brechas no sistema. O sistema não favorece que a mulher seja eleita, eu não vou mentir para vocês. Que um homem seja eleito. A cabine de votação, ver uma fotinho de um homem ali. No caso da mulher, é uma estratégia. Para facilitar, para ela ter uma fantasia muito clara. Eu sou a fantasia da protetora dos animais. Ou eu sou a fantasia da mulher... Por exemplo, não precisa ser protetora dos animais, pode ser disputar uma prefeitura em que o prefeito atual é visto como muito corrupto. Aí você fala assim, não, eu sou a anticorrupta. E aí você vai fazer a causa da anticorrupta. Não precisa ser só a causa da defesa dos animais. Seguinte, isso em qualquer lugar do mundo. Mulheres se elegem muito mais fácil que mulheres brilhantes. Em qualquer lugar do mundo. Mulheres brilhantes têm muito mais dificuldade para subir posições, e homens medíocres têm muito mais facilidade para subir. Isso eu estou falando como o sistema vem funcionando há muitos séculos, né? Eu costumo falar isso. As mulheres não votavam, as mulheres não decidiam, desde a Grécia. As mulheres votam há 100 anos, 1000 anos aí. Então, acho que a gente tem muitos obstáculos, mas eu acho que é muito importante qualquer tipo de candidato, né? Mas as mulheres, eu acho que isso ajuda, clara de que ela é séria e ela conhece daquilo, e eu acho que o eleitorado que sim quer isso, quer ter a sensação de que vai votar em alguém que vai cuidar das coisas que ele acredita, do problema dele, do que ele quer defender. Vai lá, Ana. Boa noite, meninos e meninas, boa noite, professora, boa noite, nosso presidente da mulher, boa noite, Jô. Tudo isso, tudo muito válido. Eu acho que tudo o que a professora falou se encaixa muito com a nossa realidade aqui do município de Pinhais. Nós estamos com um grupo bastante forte, professora, de 11 mulheres aí que sairão
com esse intuito mesmo de conseguir uma cadeira. Aqui em Pinhais nós temos 17 cadeiras, hoje 3 vereadoras, então aí temos uma crescência bastante legal. E uma observação, prefeito e vice-prefeita mulheres, elas são aí pioneiras do tamanho da quantidade de prefeito, e a vice são 2 mulheres, além de 4 secretárias, promotoras e juízes. Então Pinhais dominou. Nós brincamos que aqui a cota é do homem, não da mulher. Então a gente tem aí, a gente segue uma linha muito bacana, e graças a Deus e ao partido, principalmente por essas questões, né, independentemente da pandemia, sempre muito junto com a gente, isso de fato faz muita diferença. Claro, né, você comentou a questão do financeiro. Eu sempre brinco assim, que não adianta às vezes a gente ter muito e não tem uma organização, então a gente só perde dinheiro. Então a organização é fundamental. Tem só uma situação que ainda eu não consigo ainda linkar com as nossas mulheres, porque o homem, para o homem montar a equipe dele, para ele seguir aí uma campanha, é muito mais fácil, né? Porque tem na cabeça que o homem consegue liderar, o homem consegue dizer não, e o homem ele consegue mover mais fácil. Você teria uma dica para as nossas mulheres? Eu penso que quando eu digo grupo, eu não estou dizendo assim, pensando em 20 pessoas. O grupo pode ser de 1 ou 2 pessoas, mas além de ter o mesmo, talvez, perfil que a candidata, o que você sugeriria para as nossas mulheres que queiram ainda montar o seu grupo ali, a sua base, né, o teu staff, para começar uma campanha, além da bandeira que ela vai seguir? Que é fácil, eu tenho candidatas que são professoras, óbvio que ela vai ter ali aquele grupo, o perfil dela, mas talvez algo além, onde a gente possa conseguir ampliar a nossa visão de voto e não só ficar naquele espaço pequeno, e que seja uma forma de sugestão, assim, que a gente tenha um olhar diferenciado para alguém ou para uma pessoa, que seja mais fácil de a gente chegar, né? Basicamente isso. De que forma a gente poderia pensar nessa formação do grupo do staff para a mulher que é pré-candidata? Eu estou pensando aqui, eu acho que tem várias formas de você sensibilizar. As mulheres normalmente não veem a política como uma coisa delas, né? A gente sabe disso, muitas mulheres. Vocês, adorei saber essa história aí, eu acho que a gente tem muita dificuldade de ver a política como uma coisa. Eu não sei, eu tentaria mostrar como a política faz parte de coisas que são importantes para ela, para essa mulher, né? Porque o que acontece? Ela olha para a política, ela fala assim, não, mas eu não quero ir na Assembleia, não quero ir na Câmara de Vereadores, não quero resolver. Entenda que dentro da prefeitura é onde você arranja a destinação de creche, por exemplo, ou a melhoria da qualidade da escola. Então, assim, às vezes, tem uma coisa, gente, a quantidade, e vocês muitas devem ser o caso, ou se não são vocês, amigas, quanta gente frequenta igreja? Trabalho comunitário com a igreja, de ajudar creche, ajudar asilo, mulher sempre fez isso. Ainda entende a política como um lugar. Então, acho que é muito importante a gente ir sensibilizando, assim, como fazer uma equipe para isso. Tentar usar quase essa lógica da igreja, que é a lógica de você trazer e falar assim, vamos fazer um clube aqui, o nosso clube de buraco. Não sei, aí vai ser, né? Ou vai ser buraco, vai ser tricô bordado, alguma coisa que as mulheres já façam, que isso tem uma limitação que não é pequena, que muitas vezes essa mulher vai ter um filho, ela tem que cozinhar na casa dela, domingo com você, política é trabalho de todo dia, né? Como é que vai passar o domingo com você, às vezes numa comunidade? Mas aí você tenta ver o que essa mulher pode fazer. Você faz o quê? Você consegue mandar o WhatsApp? Então ela vai fazer a pessoa que manda o WhatsApp. A estratégia para ser a pessoa que vai estar com você, estudante, secundarista e com 16 anos, já vota. Compra a sua campanha. Escola ali perdido, descobre na escola, conversa com o professor, descobre na escola. Quem gosta? Ou onde tem universidade, tentar ver quem é interessado no assunto. Normalmente, estudante é alguém que tem tempo. Você precisa de alguém que tenha tempo.
ideia de vai ter filho, de seus três, dificilmente vai ter tempo, porque ela vai ter filho, vai ter a casa para cuidar, ou vai ter uma dinâmica assim. Agora, a mulher com menos disso, ela pode se encantar. Então, eu tentaria tentar essa dinâmica, tentando trazer as mulheres para próxima com coisas que a gente está acostumado a fazer. Chamadas no domingo e para a igreja, qualquer que seja a crença. Nada no domingo e para a reunião de política. A gente nunca fez isso. Uma tentativa. Tenta os estudantes, acho que estudante é sempre um pessoal muito animado para isso. A Andréia e a Dominga... Deixa eu só fazer um adendo. É bem rapidinho, Jô, desculpa. Professora, para você saber mais um pouquinho, já faz uns 10 anos, aí, foram com 15 anos que eu entrei na política, eu entrei justamente, eu era presidente de Grêmio Estudantil, e a vice-prefeita hoje, de Pinhais, que na época saiu a vereadora, ela me chamou, e foi ali onde, de fato, eu gostei. E aquilo que você fala do estudante, eu ia além do tempo dele. Eu falo que ele é mais carudo, né? Na época, a gente não tem vergonha de pedir voto, a gente não tem vergonha de... Então, justamente, ela me puxou desta forma, sabendo que era já representante de um grupo, né, querendo ou não, uma escola de 2.500 alunos. Não todos votavam, mas tinham famílias. E essa questão de ser carudo e de você não ter vergonha de fazer, né? Então, vai além do tempo da pessoa. O jovem, ele tem essa facilidade de entrar, ainda mais hoje em dia nas redes sociais, de mexer e em 10 minutos conseguir compartilhar uma situação com mais de 20 mil pessoas, né? Mas muito obrigada, Jô. Obrigada. Imagina, Ana. Parabéns, boa sorte aí para vocês. Obrigada. Andréia, quer fazer uma pergunta? Só ativar o microfone, Andréia. Professora Débora, primeiro quero agradecer a sua disposição de estar aqui ajudando, dando dicas e nos fortalecendo, né, como mulher, nos dando armas para lutar. Uma das causas que eu estarei lutando, duas na verdade, com relação à saúde. Eu sou técnica de enfermagem, sou estatutária no município de Campo Largo. E a outra é com relação aos funcionários, que tem sido, os últimos anos, tem sido desvalorizado demais. Mas eu tenho estou tendo um problema que eu vejo, assim, com relação à questão racial. Até mesmo com relação ao partido, você pode ver, a quantidade de mulheres já é mínima, e mulheres negras piorou, né? E eu queria uma dica sua para saber com relação como eu devo proceder, como eu devo me importar, e qual é a forma de defesa quando alguém me questionar ou alguém tentar me atacar pela minha cor, pela minha raça, né, que eu tenho orgulho, tanto é que eu deixei de fazer escova porque eu quero mostrar a minha raça, mostrar que eu tenho qualidades, eu tenho força, eu tenho garra, e eu não preciso escovar o meu cabelo para mostrar isso. E eu queria saber o que eu faço diante de uma situação de racismo, tá? Até porque Campo Largo é uma cidade que eu vejo que tem um índice de racismo muito grande. Então, eu queria saber como eu devo me portar em uma situação como essa. Obrigada pela pergunta, André. Parabéns pela coragem aí de enfrentar uma cidade racista e se candidatar. Isso é muito... que você se sente assim, né? E eu acho que é muito importante a gente, com essas impressões que a gente tem, e tentar transformar a realidade. O que eu acho? Você, assim como a pessoa olha para mim e vê uma mulher, ela vai olhar para você e vai ver uma mulher negra. Muitíssimas mulheres na política, e como você falou, menos ainda mulheres negras na política. Vai ter que lidar com essa realidade que você já lida. Você está com essa consciência. É como se fosse assim, você já sabe que vão fazer esse julgamento de você. Importante. Essa noção. A partir daí, o que eu acho que a gente tem que procurar?
Que histórias a gente tem no Brasil de grandes negras? E hoje em dia, com a internet, você consegue fazer essas pesquisas, tem histórias que a gente não foi contada, que a gente não conhece. Nos Estados Unidos, então, tem muitas, onde você tem mais negras de todos os espectros políticos. Encontrar histórias de mulheres, por exemplo, agora, me faltou o nome, tem um seriado no Netflix, nome aqui, primeira milionária negra nos Estados Unidos. Tem um seriado lá. Você vai procurar essas referências, você se identificar, tá? E aí você vai usar essas referências para se fortalecer, para dizer assim, olha só, os errados são vocês. Sobre a questão de racismo, especificamente, racismo direto, isso é previsto em lei no Brasil. É passível de punição, é crime. Racismo é crime e ninguém... Eu acho que ao você buscar as organizações que tenham relacionadas a isso, volto a dizer, escola, tem muito hoje em dia, às vezes faculdade, que vão estar discutindo esse assunto, uma fortaleza nisso. Mas eu acho que o teu grande diferencial é ser uma mulher exitosa, líder de uma categoria, você é uma liderança, tanto que querendo se candidatar, você pode não ter um título de líder, perfil de líder. Então você é líder, você é uma grande, e aí pensando em termos de estratégia, estrategicamente, por exemplo, você pode recorrer à sua história de vida. Qual foi a sua história de vida? Tentar. O que você lutou e conseguiu? Valoriza muito na nossa sociedade. Sua luta, qual foi a luta da sua avó, qual foi a luta para trás. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Que a gente passou por situações difíceis ou não. E alguém está falando que é Walker, Netflix. Não, acho que não é esse o nome, não. Depois, se eu lembrar, eu coloco aqui. Adam C.J. Walker, no Netflix. Recomendo esse serial. Eu assisti. Então, conta a sua história é valiosa. Acho que percorreu caminhos mais fáceis, menos fáceis. Alguém já viu aquele filme tem um filme do Will Smith? Fala pra caramba e depois ele fica bem sucedido, mas ele rala pra caramba. As pessoas gostam de ouvir essa história. Sua história foi uma história, valoriza a sua história. Lembra que eu falei assim, quem eu sou? A gente tem que valorizar, eu tenho insistido, eu dou curso de mulher e liderança. Apoderar. Então, vou dar outro, eu dei aquela lição, né, de cada uma saber o que acha bom de si, e como se vê a si, e como quer que os outros vejam. Então, cada uma, depois, aí em casa, vai pensar 2 coisas fantásticas que fez. Não vale, só para esse exercício, não vale o filho, tá, gente? Não vale filho, nem casamento, nem nada pessoal. Eu quero que pense as coisas importantes que vocês fizeram em termos da trajetória de vocês que não estão ligadas à vida familiar. Pode estar ligada, por exemplo, eu organizei uma festa numa creche para 30 crianças órfãs. Isso é uma realização. Eles não reconhecemos tanto as nossas grandes realizações. Eu tenho certeza que vocês têm grandes realizações que vocês vão poder contar na campanha de vocês. Porque as pessoas querem ouvir o que vocês fizeram de legal e por que acho que é isso. Muito obrigada. Então, boa noite, professora Débora, muito prazer, estou muito feliz, assim, na sua colocação, e boa noite a todos os colegas também que estão juntos, é claro. Sou aqui de Cascavel, também sou filiada ao PROS, sou servidora pública no município, já há 28 anos, e estou prestes a me aposentar, e sempre trabalhei na assistência social, e tenho esse carinho de trabalhar mesmo com a promoção humana. E como eu prestes a aposentar, tanto que eu pensei assim, fazer a minha pós, continuar trabalhando no que eu gosto. Aí tive esse convite para estar sendo pré-candidata a vereadora. Uma pergunta, assim, claro que na pergunta da colega anterior você já me esclareceu bastante,
Mas uma das coisas, assim, que me inquieta, assim, porque eu sou muito, assim, dinâmica, como você disse, você tem que ter uma fala de acordo com o público que você está, né? E com crianças, se é com os jovens, se é com os idosos, né? E assim sucessivamente. Algo assim que me preocupa, até gostaria que você me esclarecesse. Quando eu estiver gravando esses vídeos, né, que eu faço alguns vídeos já, mas na maneira agora evangelizando, não falando de candidatura nenhuma. De que forma eu posso portar diante dos vídeos e até mesmo com os com o público que eu estou, né, falando, quando se trata, como ela disse, da mulher, que igual a gente vai ser batido com tudo isso. Isso, a gente pode estar preparando o nosso corpo, que a gente vai ter mas de que forma que eu posso portar, como você disse, eu tenho que colocar a minha posição, mas a minha face tem que estar dizendo aquilo que eu estou dizendo. E a minha preocupação é exatamente, porque às vezes você está com vontade mesmo de responder à altura, né? E a gente tem que engolir seco e dar essa respirada e dessa empatia mesmo, responder com empatia. De que forma eu posso fazer isso, por favor? Olha só, se a pessoa te ofendeu e você responde de boazinha, eu não sei se é o melhor também não, né? Assim, a gente só precisa ser mais... Eu acho que se você já está acostumado a fazer esses vídeos de evangelização e você, então, uma parte do seu eleitorado vai estar ligada às pessoas que estão ligadas à tua igreja. Sim. Não vai ter jeito, assim, você abdicar disso, não, vídeos, você já está acostumado com esse diálogo. Então, acho que é muito importante você, pensar quem é essa mulher, você já conhece bem essa mulher da igreja, né? Sim. Já conhece bem. Então, você já sabe quem é essa mulher, você vai falar desse assunto com ela, vai falar de assuntos que tem a ver com política, mas que a interessam. Ela também é uma pessoa que tem preocupações políticas, ela vai ter filho, ou ela vai ter questões, enfim, ligadas a necessidades, porque também a prefeitura tem, uma prefeita fazem, tem limite. Sim. Você vai tentando identificar o que é esse diálogo. Agora, se a pessoa te desrespeitar, quem fez um vídeo te xingando? Você não vai fazer um vídeo xingando a pessoa, mas você pode fazer um vídeo indignada. Ninguém quer porque você é mulher, que você seja uma passiva e que você seja uma... Ninguém quer, gente, uma vereadora ou uma prefeita que seja uma pobre coitada. Quem gosta de gente sofrida, assim, cabeça abaixo, olhar para baixo, vai querer ficar apanhando. Se tem uma característica que eu acho que aí até nem o Tiririca tem, né, Dani? Nem o Tiririca tem. Ninguém faz aquela cara de coitado. Líder coitada. Nem eu. Porque essa pessoa, gente, como é que essa pessoa vai defender meus direitos? Então, acho que são duas coisas diferentes, tá? Você vai ser sempre uma pessoa educada, se a pessoa foi... Agora, você tem que mostrar a sua firmeza. Sim. Não é verdade? Assim, né? Você vai ter sempre uma pessoa firme no olhar. Sabe aquela coisa que você... Sabe aquela... Quem tem filho, né? Aquele olhar que a mãe dá pro filho repreendendo? Você só olha e ele já entende. Então, eu acho que assim... Pensa em transpor tenta fazer um dia de um assunto que você acha importante para a cidade, para a sua candidatura, para assistência social. Tenta fazer e manda para essas pessoas, para quem você manda os vídeos, ou que vem teus vídeos normalmente, publica. Você não é proibida, você é proibida de dizer, eu sou candidata, mas você é permitida de fazer um vídeo sobre qualquer coisa da sua cidade. Legal. Viu? Obrigada. Tá bom. O Tiririca foi uma pessoa que me veio na mente agora, mas é que na hora eu pensei assim, de homens que são sensacionalistas, que fazem aquele sensacionalismo, sabe? E fazem barulho, enfim, e conseguem se eleger em cima disso. Essa é a minha preocupação um pouco.
Não, mas olha só enquanto ela não aparece, mas isso passou a acontecer com as mulheres também na última eleição. A gente teve muitas mulheres eleitas, estou falando no Congresso Nacional, que tinham esse perfil. Eu acho que isso também mudou muito as mulheres, assim, essa coisa de elas tinham você pode reparar, elas tinham causa, mas elas faziam essa coisa de gritar, de fazer esse tipo de comportamento. Mudou um pouco também isso, eu acho, recentemente. Que bom, né? Muito favorável. Então, boa noite a todas, né? Sou a Mari Ventura, totalmente leiga, né, nessa parte, mas com bastante ideias, né? E a minha pergunta, assim, para quem puder me responder, ontem nós estávamos conversando e foi falado sobre a bandeira, né? E eu estou entrando, assim, com bastante sede, né? Eu até falo sempre para mim, assim, eu digo, Deus, por que eu sou uma mulher tão diferente, né? Porque eu estou entrando com muita sede, assim, vendo bastante coisas que eu acho que a gente consegue mudar, né? Através de atitude, ensinando as pessoas e tal. Mas eu ainda não foquei em eu não tenho ainda um foco, assim, tipo, ação social, ou... Sabe, então tem muitas coisas que acabam me incomodando, que eu acho que eu poderia ajudar naquele sentido, como a educação que as pessoas têm uma pela outra, né, a falta de educação, na verdade, ainda mais em órgãos públicos, assim, né, eu digo, a igualdade, nós somos todos iguais, e muitas vezes eu quase não uso até, vou dizer assim, posto de saúde e tal, mas quando a pessoa chega ali para ser atendida, a pessoa já está acabada, né? Está doente, não tem um olhar de ninguém, a pessoa acaba chegando ali e o funcionário, né, que é a mesma classe, tudo, ele ainda acaba deixando aquela pessoa pior do que ela chegou ali, né? Então, isso é um exemplo que eu estou dando. Então, eu tenho bastante coisas tão parecidas com essas, assim, que parece ser tão pequena na maneira, no negócio da educação, mas a educação, é claro que não é meu foco, né? Eu gosto muito da ação social. Mas eu vejo muitas coisinhas que eu gostaria de trabalhar com isso, né? Por exemplo, hoje eu falei com um amigo meu e ele disse, a Mari, ele me apresentou na live e tal, ele me apresentou a Mari de Curitiba, né? E aí eu depois chamei a atenção dele ali no WhatsApp, eu disse, não, eu sou de São José dos Pinhais, né? Aí eu fui na minha rede social, até eu fui no Facebook e coloquei lá assim, temos que começar pelo começo, né, gente? Em primeiro lugar, São José dos Pinhais, é São José dos Pinhais, não é Curitiba, né? O aeroporto é de São José dos Pinhais, não é de Curitiba, né? Tipo, não que é meu, mas assim, nós estamos numa cidade, é uma cidade de São José dos Pinhais. Então, tem umas coisas, né, trânsito, é muita coisa que passa, não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, mas é muita coisa na minha cabeça. Mas deixa eu te interromper um pouquinho e fazer uma pergunta. Você trabalha, ou trabalhava antes, qual é o teu papel aí? Ou você, qual é a sua, por que te chamaram? Não. O que você acha que você me chamaram, assim, porque eu tenho bastante conhecimento de São José dos Pinhais, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Por exemplo, agora eu faço alguns kits de maquiagem e nisso as pessoas me ajudam a arrecadar alimento, depois eu sorteio o kit e tal, tanto como fazer festinhas pequenas para crianças, né? Eu sou mais focada, assim, eu não tenho, como que eu posso dizer, uma instituição. Eu sou focada nas pessoas da rua, nas pessoas dos bairros, eu gosto de saber quem é que está passando alguma necessidade, alguém que está com câncer e precisa de um cuidado, de alimento e tal. Eu acho que existem muitas pessoas que não sabem pedir. Então, assim, a minha cabeça, ela é isso. Eu já trabalhei muito, estou trabalhando hoje nesse sentido, sozinha. Eu digo até que eu sou uma autônoma da ação, né? Que eu trabalho sozinha. E é isso, eu sempre... Bem, então você já tem um caminho. De alguma maneira, você é alguém da ação social. Então, você lembra que eu falei algumas, ou na pergunta anterior, talvez, que era o seguinte: as suas realizações nessa, você acabou de me contar, que você fez um sorteio de maquiagem e ajudou a comprar cesta básica. Você pensa quais foram as suas ações,
para você saber que foram as suas realizações. E por que te levou? Olha só, eu vou criar uma história para você e depois você pensa se isso cabe. Sozinha tem limitação, né? Tem uma limitação. E o que te levou? O que pode ter te levado à política é você ter visto que você queria o bem público, a limitação de fazer isso sozinha. E que você percebia que, estando dentro, você ia poder atender. Por exemplo, é uma explicação para você. Exatamente. E para as outras pessoas, para o eleitorado. Porque, por muitos anos, as mulheres alijadas da política institucional. Mas as mulheres estavam fazendo política. Quando você está fazendo ação social, você está cuidando do outro, você está fazendo política pública, vamos chamar assim. Então, assim, você tem realizações, pelo que você está me contando, social, e você tem essa noção de que dentro da prefeitura é a sua capacidade de criar isso que você está vendo como necessidade. Uhum. Você conheceu as pessoas, você pode argumentar sempre isso, que você conheceu, curam. Então, que você acha, que você vê como é difícil, teorizando, né? Difícil a relação das pessoas com os governos, elas procuram você, quando, na verdade, é o Estado que não está chegando, sentindo isso, ou seja, via Bolsa Família, ou seja, via outras políticas, ou o posto de saúde tinha que atender. Então, assim, às vezes você pode pegar essa ideia, e, por exemplo, com a ideia, aí você, coisa que você tem condição de fazer, por exemplo, não, eu vou lutar por mais creches, eu vou lutar por uma distribuição de cesta básica para quem... Mãe solo, gente, mãe solo. Pois em situação de pobreza no Brasil é mãe solo e a mãe solo, mãe que, enfim, né, o pai foi embora, largou, o que seja, e mãe e mulher negra. A maioria das pessoas que estão são mulheres com filhos, sem cônjuge e negras. Então, por exemplo, você pode pensar, não, eu vou criar a forma de distribuição de cesta básica, eu não sei, alguma coisa que esteja a teu alcance. É o que você não pode cumprir. Sim. Mas você pode pensar que tá numa posição de vereança ou ou se for outras pessoas, caso prefeitura, é caso você ampliar, você já quer proporcionar para as pessoas fazendo. Você sozinha tem limitação. No Estado também tem limitação, não é tudo livre, não. Mas você normalmente tem uma abrangência muito maior. A cara já está preparada de liderança. Então, voltando lá, no caso, eu entro, digamos que eu consigo entrar, eu entro com aquele foco, e ali dentro eu vou ampliando. Tipo, agora eu não posso abraçar o mundo com as pernas, né? Como eu falei, a minha sede, ela é muito grande, assim. As pessoas, cada vez mais... Oi? Mulher candidata, se não tiver sede, não se elege. Não adianta. Ela só tem um jeito. Se ela tem 2 milhões na conta para se eleger, ninguém vai ter isso. Então. Eu sei que eu não posso mudar. Eu sei que eu não posso mudar nada sozinha, mas como eu disse, né? Então, o que me incomoda mais é o que as pessoas, o ser humano, eles vêm perdendo. Eu gostaria de fazer um trabalho e tentar resgatar isso. Um olhar nos olhos, um bom dia, uma boa tarde. Uma vez vai no supermercado no mês, nem que a pessoa ganha lá R$1.200, compra 1 quilo de alimento por mês, pensando na outra pessoa. Como eu falei, meu foco não é instituição, são as pessoas que estão nos bairros, são as pessoas que não são vistas. Eu até comentei assim, eu falei, poxa, o meu pensamento, né, talvez esteja errado, desculpa eu tomar bastante tempo aí, mas é uma dúvida também, que eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar com todo mundo, tal, e às vezes eu digo, o rapaz, ele tá lá, sentado, ganhando um trocado lá com os carros, ele tá cheio de problema em casa, ninguém tá olhando para ele tá com problema, não tem comida, e daí tu passa ali, né, vamos dizer assim, salto, tal, bolsa bonita, cheia de dinheiro, e aquilo faz com que aquela pessoa diga assim, poxa, não me enxergou, eu vou assaltar ela. Aí começa uma coisa assim. Então, isso entra um pouco na educação nossa, que nós estamos perdendo muito isso, né? É uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar, mas eu não sei como começar, como dar início.
por exemplo, até para a gente aqui, o que eu acho, você pode pensar é o seguinte, você pode fazer um vídeo, chegando no supermercado, ou enfim, em algum lugar que você possa filmar, e você vai cumprimentar a pessoa, e você vira para a câmera e fala assim, às vezes um bom dia faz toda a diferença. Um bom dia hoje, a pessoa que te vende verdura, você já deu um bom dia hoje. Uma coisa simples. Isso que você está me contando, isso que você está me falando, desse jeito que você está falando. E coisa que as pessoas, às vezes você faz um vídeo simpático, a pessoa fala, olha que legal, isso, está propondo essa ideia, isso é muito importante. Você não tenham medo, isso vale para todas. Fazer vídeo, não tem, olha só, você vai olhar o vídeo, o ideal é não fazer coisa que seja ao vivo, faz a coisa, até vocês ganharem, faz a coisa, olha, vê e fala assim, tá mais ou menos ok? Então bora lá. A pessoa esquece, vai fazendo vídeo. Então acho que é bem importante isso, e pode fazer um vídeo simples. Assim, olha, aqui tá, vim aqui hoje, assim, porque eu adoro comprar verdura nesse moço aqui, a história dele é essa, porque ele é simpático comigo, é tão bom receber um sorriso, e por aí vai. Isso a Cirlei abordou conosco também na nossa última conferência com a Cirlei, ela falou bastante da questão de treinar, né, os seus vídeos, fazer os treinos em frente à câmera, isso a Cirlei também foi bastante pontual nessas questões, né? Muito importante. Oi. Paty, você queria fazer a tua pergunta? Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Não sei se esse microfone tá funcionando. Que ótimo. Lutei um monte aqui para conseguir. Primeiro, Débora, é um prazer estar falando com você. Eu assisti a sua entrevista ao Renato Farias. E eu não poderia deixar de falar do seu livro também, né? As 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. Nesse livro, você cita, como exemplo de mulher, a ex-presidente Dilma, né? E também a princesa Isabel, você cita também nesse livro, como mulheres que fizeram história pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, por que você escolheu esses exemplos, né, da princesa Isabel, né, tão assim na nossa história, tão antiga, né, que precisou ser resgatada lá, foi um feito muito importante que ela fez por todos nós, né, e recentemente agora, gostaria de saber, a ex-presidente Dilma, você acha que ela abriu esse caminho para as mulheres na política? Quando a gente fez o livro, para contar rapidamente aqui um pouquinho do livro, foi assim, a gente escolheu 100 nomes de mulheres que tinham feito a história do Brasil, depois a gente fez 30 indispensáveis. Essas 30 aqui tem que ter. A gente foi negociando aquelas 20, e a gente tinha uma ideia de fazer o livro, que era botar mulheres de várias áreas, e mulheres que tinham sido o que a gente chamava de as primeiras. Talvez na entrevista não tenha falado, mas está lá, da política tá, a primeira mulher eleita no Brasil, que foi a Carlota Pereira de Queiroz. Deixa eu ver se acho que eu vou conseguir. A primeira deputada eleita, ela é eleita em 1934 por São Paulo, e a Carlota Pereira de Queiroz é eleita ali. A gente, no livro eu também incluí uma outra que chama Antonieta de Barros, que é a primeira negra eleita, deputada estadual por Santa Catarina, estado vizinho aí de vocês, e a gente incluiu, e a princesa Isabel, eu quando fui fazer a pesquisa, eu descobri que ela tinha sido a primeira gente na América Latina, primeira mulher que foi chefe de Estado na América Latina. A princesa Isabel, além de ter feito assinado a gravatura, ela fez isso.
O que acontece? A Dilma entra como a primeira mulher eleita presidente do Brasil, né? Feito normalmente difícil. A gente não sabe ainda, a pesquisa ainda não aponta se a presença ali da Dilma fez diferença no Brasil, mulheres se elegessem. No mundo, isso acontece. Em outros países, em alguns outros, não todos, você tem essa relação. Quando aparece uma mulher na política, a Dilma, particularmente, era uma presidente que teve uma popularidade muito baixa. Em pesquisa de opinião, aconteceu uma reação um pouco oposta, no caso do Brasil, infelizmente, que foi, considerando em termos de mulher, né, que foi as pesquisas, as pessoas associavam uma presidenta impopular. Então, isso para as mulheres, esse problema, a mulher pode chegar lá, então, assim, em termos do governo dela, foi o governo que mais teve ministras mulheres, disparado. Nenhum outro governo, nem do Lula, nem do Fernando Henrique, enfim, nenhum outro governo como cargos de poder. Porém, começa a ter muito problema de popularidade, um impacto na visão que se tem das mulheres. Aí, pensando em termos políticos, o que acontece é o seguinte: quando você, com a política estava muito mal falada em 2018, muito mal falada a ideia da política, todo político é corrupto. Quando você tem momentos de renovação, o potencial de mulheres serem eleitas. Por isso a gente estava com uma expectativa muito grande para essa eleição, porque você está tendo uma renovação das classes políticas, você está tendo uma renovação grande, então as mulheres teriam mais chances agora nessa eleição. Mas a seleção do livro foi feita dessa forma, a gente foi escolhendo, então, por exemplo, tem uma bióloga, tem mulher do esporte, a gente fez tem as primeiras medalhistas de ouro, e algumas que eram mulheres de áreas mulher. Aí assim que chegamos finalmente às 50, muito suadas. É uma seleção bem difícil, imagino. Deve ter Obrigada pela pergunta, Patrícia. Obrigada, eu que agradeço. Então, na verdade, eu quero pedir uma opinião para a professora Débora, porque, assim, eu sempre tive dificuldade de falar, assim, fazer vídeos, tirar foto, eu sempre me esquivei. E agora, devido à situação do Brasil, né, na verdade mundial, devido à pandemia, essa vai ser a forma de fazer a campanha. Né? Talvez melhore, talvez não. Então, eu estou tendo que me adequar a essa situação agora do Brasil. E eu comecei, depois que tivemos a aula com a professora Cirlei, me motivou a fazer um vídeo. Daí eu fiz o vídeo, conversei com meu cunhado, ele trabalhou o vídeo, joguei o vídeo no Facebook. Só que foi um vídeo, assim, para dizer, olha, pessoal, eu sou pré-candidata, entra na minha fanpage e, a partir disso, eu vou começar a falar da minha história, o que me motivou a concorrer ao cargo de vereadora. Daí, agora, toda semana, eu não quero todo dia, ou duas, 3 vezes por semana postar vídeo, que eu acho que é muito cansativo, porque eu também não tenho tempo para ficar vendo muitos vídeos. Então, eu pensei assim, uma vez por semana, eu jogo um vídeo, e durante a semana eu vou acompanhando para ver como que está sendo a aceitação do público em geral com relação ao que eu falo. Agora, sábado agora eu vou fazer o segundo vídeo, e aí eu quero contar um pouco da minha história, de onde eu vim, mais ou menos isso, contar a minha história de vida. Aí, para o terceiro vídeo, falar o porquê que eu quis entrar para a carreira, para concorrer a um cargo político. E assim por diante. Eu queria saber de você se essa ordem que eu estou fazendo, se está certa, de primeiro chamar o pessoal, depois fazer um vídeo falando com relação, contando a minha história, depois falando por que eu entrei para a carreira política, e assim fazer vários vídeos. E eu não estou fazendo vídeo assim de 1 minuto e meio, que para mim isso está sendo uma barreira que eu tenho que quebrar. Né? Então, assim, foi um vídeo de 29 segundos, mas foi um vídeo bom.
né? O pessoal deu para entender, eu consigo passar. Então, o que você acha? Eu continuo com um vídeo pequeno ou eu aumento mesmo para 1 minuto? Qual a sua dica para mim que estou começando agora com isso? Ó, a minha dica 1 é o seguinte: se você quiser, eu fico do outro lado, você fica falando. Você fala muito bem, você não tem nenhum problema de fala, não. Você tem presença, claro. Você, enfim, não me parece que seja alguém que vai ter problema. É muito difícil. A câmera, quando liga, a gente fica muito nervoso. É muito comum a gente ficar muito nervoso diante da câmera. Até eu, às vezes, quando penso assim, vai gravar. Então, talvez, pensa o jeito que você se sinta mais. Você falando aqui comigo, você está falando de uma maneira muito... assim, né? Uma maneira que dá para entender o que você está falando pausado, claro. Eu acho que ninguém consegue contar a história em 30 segundos, não. Mas se você conseguir contar a sua história, as pessoas têm que ficar comovidas com a tua história. Elas têm que se sentir pessoa bacana. Segundos é difícil. Porque você vai ter que falar, olha, eu nasci... Porque assim, se você fizer... Aí eu vou voltar ao livro. Se eu contar a história das pessoas que nem uma enciclopédia... A gente não quer ver a história das pessoas que nem uma enciclopédia, a gente quer ver a história das pessoas como um romance, a gente quer ver as sagas, a gente quer ver histórias. Então, você vai falar assim, olha, em 1976, minha mãe morava em tal lugar, muito grande, meu pai trabalhava até de madrugada para eu conseguir estudar, mas eu consegui, me formei, e depois eu fiz o concurso, eu tive 2 filhos, assim, mas isso com alguma emoção e contar de uma forma que sintam envolvidas por aquela história, né? Contaria essa história, chamar atenção para você. Então, para você chamar atenção para você, as pessoas têm que ficar comovidas com a sua história. Tem que ficar seduzidas. O trabalho do político, gente, é um trabalho de sedução. Então, quando vocês estão falando numa entrevista ou num vídeo, entrevista de emprego, por exemplo, quem já teve que fazer emprego, você não mostra o que é o seu melhor, você mostra o que é o seu melhor, esconde o que é o seu pior, mas você não mente, porque senão vão descobrir que você mentiu. Então, ali e fala assim, agora eu vou me vender. É uma venda sua, você está vendendo a sua capacidade, a pessoa voto dela, você está se vendendo como um representante político no final da linha. Então é importante você ter essa dinâmica, ou seja, tentar, por isso até a professora Cirlei falou que bom, né, essa ideia de você repetir, e tenta ver como é que você fica mais confortável. Talvez você fique mais confortável conversando com a pessoa. Vira para a câmera e fala assim, tudo bem? Eu sou a Andréia. Eu nasci aqui nessa cidade e eu ser vereadora. Eu era pequenininha, eu já falava para minha mãe, eu quero ser vereadora. Se você pensar que você vai estar conversando com essa pessoa, talvez fique mais fácil a ver. Mas acho que talvez fique mais fácil. Certo. E com relação a parcelar esses vídeos, primeiro contar a história, depois dizer o porquê eu quero ser vereadora, depois falar dos meus projetos, é bom fazer isso ou eu já tenho que já uma história já começar a falar sobre política, sobre os meus anseios, sobre os meus projetos? Quando você está contando a sua história de alguma forma, a sua história vai estar casada a quem você é. Você está construindo um personagem. Você está como se fosse colocando tijolinhos ali. Você vai botar os tijolinhos, está botando esses tijolinhos aqui. Então, já sei. Estou aqui. E aí você vai repetir sempre algum modo, assim, né? Alguma coisa que você acredite para você. Eu esqueci. Eu acabei não mencionando isso é super importante para você. Saúde para qual é a sua cidade mesmo? Eu esqueci, desculpa. Campo Largo. Saúde para Campo Largo. Você conseguir repetir. Eu quero saúde para Campo Largo. E aí no próximo você vai repetir. Campo Largo. Quando eu era criança, eu tive tuberculose e eu vivi isso. Campo Largo. Aquilo me deu o sonho de ser enfermeira. Eu quero saúde para Campo Largo. E aí
não precisa repetir o vídeo inteiro, mas se toda vez tiver uma repetição, a pessoa vai saber, quem é a Andréia? A Andréia é daquela Andréia da saúde de Campo Largo. Pensa qual é o seu, tá? Repete, uma coisa que junte. Só não faça um vídeo à toa, um vídeo à toa que você pensa que você vai estar construindo esses tijolinhos. Os tijolinhos têm que estar bem montados. Ok. Muito obrigada. Sirlei, vai lá, vai você, daí depois a Aninha também quer fazer uma pergunta. Oi, Débora, me permite fazer uma colocação aqui, ajudar aqui um pouquinho? Claro. Então, veja bem, a primeira coisa que eu quero para contribuir é pensar o seguinte: nós mulheres achamos que a candidata, o candidato vai nascer assim, não, o candidato já existe, é a sua história, é a sua capacidade de liderança, é o que você já construiu na comunidade. A outra questão é pensar o seguinte: por que nós temos que achar que somos perfeitas? Essa é uma coisa de mulher, porque os homens vão lá falar um monte de abobrinha e todo mundo aplaude, todo mundo acha fantástico, inclusive aplaude o Tiririca, e vota nele e elege aquela praga. Inclusive, entra o quê? Entra essa questão de que a mulher na política tem que ser essa perfeita, tem que fazer tudo certo, tem que pensar tudo, e isso faz com que as mulheres se tornem o quê? Travadas, se sentem incapacitadas. Então, vocês têm uma história nessa comunidade, vocês têm uma origem, vocês têm um conteúdo, vocês já estão nesse processo há anos. É esse processo que vocês agora vão mostrar de uma forma organizada, planejada e estruturada para a comunidade de vocês. Então, esse roteiro que a colega acabou de falar, que eu esqueci o nome dela, quem é você? Por que você quer ser candidata? Qual é a sua marca? Qual é o seu propósito? Qual é a sua proposta para o município? Isso é o roteiro básico para qualquer inserção. Essa história dos vídeos fracionados, excelente, porque cada dia você vai criando um capítulo para a sua exposição, para a sua colocação. Só tome cuidado agora, você que já está criando o vídeo aí, que você tem que falar que você é pré-candidata, porque senão você compromete e cria situações para a sua candidatura importantes. E a outra coisa é o seguinte: a sensação que eu tenho ao ouvir vocês aqui, bem quietinha que eu estava, é que vocês estão querendo ir dar 3 passos além do que vocês precisam fazer. Por exemplo, vocês já definiram o slogan da campanha de vocês? Já definiram a marca de vocês? E essa marca já resultou em alguns textos que vocês podem, escrever descompromissadamente com você? Exemplo: quem sou? De onde eu vim? Qual é o meu trabalho? Por que eu saí candidata? Vai fazendo essas aventuras, sem compromisso, para você construir na sua mente um roteiro que vai ser depois constituído na sua marca, no seu slogan e nas suas propostas. Não é verdade, Débora? Porque a gente tem muita preocupação em fazer a coisa certa, mas não existe o certo e o errado. Só existem alguns procedimentos que é necessário para a questão legal. Tem o cuidado em se apresentar de forma adequada e assertiva, para construir uma imagem boa, positiva sobre você. E, gente, se permita errar, porque também no erro a gente vai aprender muito. E, quer saber, você ali que já está fazendo os vídeos, você está linda. E realmente assuma os seus cabelos, porque essa é a sua marca. Aí já está nascendo a sua marca e o seu slogan. Obrigada, Débora. O bom da professora Sirlei, que a professora Sirlei já entra, ela está já quase exausta. A professora Sirlei está lá cheia de energia. Aninha, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante, deixa eu só pontuar, reforçar uma das coisas que a professora falou, importante. A candidata não nasce nada. Sim, eu acho que foi uma coisa que ela mencionou, fundamental a gente saber. Por isso que eu conversei com a... agora já não me lembro mais o nome dela. Mas, enfim, com uma das pessoas com as quais eu falei, eu comentei isso. O que você já faz? A gente está indo... Porque, assim, não dá... Se eu virar amanhã e falar assim, não, agora eu me mudei para essa cidade aqui, vou ser candidata aqui. Não, você tem que ter
que a tua história é ligada àquele lugar ou àquela causa. E por aí você vai. Vocês já estão... Eu acho que é fazer esses deveres de casa aí que a gente está sugerindo. Obrigada, professora. Muito obrigada. É sempre um prazer escutá-la. A gente tem um grupo, até estava falando com algumas meninas ali no chat, sabe, professora? Nós temos um grupo do Prós Mulher, né? E no grupo são as secretárias da mulher dos municípios que participam. E lá a gente costuma colocar bastante dicas, enfim. Eu acho que essa questão de vídeo, vou dar a minha opinião e vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Elas têm que ter um termômetro, porque às vezes a gente posta um vídeo que a gente acha que vai ser super, né, de engajamento e tal, e a gente percebe que isso não tem esse viés, e de repente a gente posta uma foto em família, um passeio, enfim, e as pessoas se engajam. Então isso tem que ser um termômetro, não adianta, como a própria Andréia falou, a gente ficar enchendo de vídeo, enfim, né, porque as pessoas se cansam e acabam que de repente não assistem aquele que a gente achava importante, mas é importante fazer uma postagem para fazer como termômetro. Uma das coisas que eu mandei para as meninas foi assim, nesse momento, eu acho que a gente tem que se apresentar, né? Eu costumo dizer sempre nos lugares que eu estou, e também, de novo, me corrijam, né? Que nós, mulheres, nós somos muito mais engajadas nas causas que nós temos, né? E até digo assim, né? Somos, em sua maioria, quero que fique claro que existem as exceções, mas somos nós que acompanhamos os filhos na escola, somos nós que acompanhamos os filhos ao médico, então realmente a gente sabe qual é o problema da unidade de saúde, porque a gente está lá, a gente sabe qual é o problema da educação, porque a gente está acompanhando, então a gente tem que trazer isso para o debate, né, porque os homens eles falam e fazem políticas públicas, mas não da forma como a mulher entende daquele assunto. Então é importante a gente pensar e refletir um pouco sobre isso também, e de repente fazer esse termômetro de vídeo assim, esse deu certo, eu vou mais por esse lado, né? Espero que vocês me corrijam se eu estiver errado. Dani, que é o seguinte, e aí falando em termos gerais, tá? Não em termos só de política, que no Instagram, o que sempre faz mais sucesso é bichinho e bebê. Não sei se vocês lembram, um tempão atrás, isso tinha uma propaganda que falava, a gente descobriu que, era uma propaganda de um carro chamado Verona, há anos, falava assim, a gente descobriu que faz sucesso propaganda com cachorro, então trouxemos todos os cachorros. Então, é mais ou menos isso. Se você botar uma foto da sua família, fará mais sucesso do que o vídeo seu no posto de saúde. Assim, em termos desse engajamento, né? Acho que você vai ter que ir lidando com as duas coisas. Sim, sentir porque senão não adianta também você vai ter milhões de likes quando você aparece você em família, sabe o que é a sua campanha, ela não sabe o que você está fazendo ali. O engajamento é muito difícil da gente. O engajamento, eu acho que ele é importante. Pra gente ir balizando, mas é isso, pode ter certeza, se você botar foto do seu cachorro, do seu gato, ou da sua família, ela vai ter muito mais like. O que as pessoas fazem? Elas, pessoal que faz publicidade, dá uma roubadinha. É o quê? Você quer falar de um assunto importante? Você fala do lado do seu filho. Você quer falar de um assunto, ou seja, de coisas que elementos para dentro do seu vídeo. Isso é uma possibilidade. Outra coisa que faz muito sucesso, gente, isso dá repost enorme, é selo. As frases. Você procura uma frase de um grande autora, que diga algo, ou você faz a frase, faz um selinho, aquela imagem que tem o selo, e você, sua fotinho lá no canto, seu número, aí quando puder, tá, gente? Tudo obedecendo as regras. Sou uma especialista em regra eleitoral, tenho certeza que tem gente no partido sabendo disso, mas aquilo dá muito compartilhamento, as pessoas adoram frase motivacional, adoram. Já tem aí, juntas somos mais fortes. Já dá para fazer essa distribuição também em rede. Gente, acho que tem mais duas perguntas, a Aninha e a Thaís, daí a gente, né, vamos agradecer a Débora, porque ela já está cansada também, né? Então, só as meninas que haviam se inscrito. Alongando aqui já. Tá bom? Pode ser só as duas? Então, a minha dúvida é referente ao que estava sendo conversado anteriormente. No caso, eu trabalho numa unidade de saúde.
eu tenho um trabalho bem efetivo numa área de grande carência, né? E o meu maior medo é saber dosar a divulgação do meu trabalho já realizado, porque hoje eu sou funcionária pública, né? Já trabalho na instituição, e assim eu tenho medo que isso possa se voltar contra mim. Então, até que ponto eu posso usar as ações que eu faço? Olha só, alguém quer falar? Quanto à parte legal, tá devendo essa pergunta, eu não sei te responder. Eu acho que aí você tem que consultar tudo isso. Eu acho que você tem que pensar o seguinte: o que é sua responsabilidade e o que é da sua unidade. Se, por exemplo, você é da sua área e vocês fizeram tal coisa, você trazer para você uma coisa que foi o grupo que fez, é um pouco complicado. Porque aí você vai estar dizendo assim, vamos pensar aqui um caso para exemplificar. Você é responsável por uma unidade de transplante. Não, aqui eu sou a responsável pela unidade de transplante. Fazendo juntos, e se isso é dentro de um hospital público, é difícil você usar isso em seu benefício. Tentar uma outra estratégia. Eu acho que é muito importante você pensar. Agora, ir para a política tem um custo. Eu não sei se era exatamente isso que você está pensando. Vai ter um custo. Você vai estar exposta ao seu chefe. Aí você vai ter que pensar o que você custo ali. Porque é claro que você não vai poder ficar filmando a sua área de saúde. Você não vai poder ficar falando isso. Ser um profissional de saúde te dá aquilo que eu falei, que chama legitimidade. Você sempre vai poder falar como alguém que salva vidas. A pessoa que é uma profissional de saúde, ela salva vidas. E salvar vidas, gente, ainda mais nesse contexto de pandemia, está soando bem aos nossos ouvidos. Salva vida. A gente olha e fala assim, putz, essa pessoa salva vida. É a classe que está em alta. Poder usar isso. Usar o seu ambiente de trabalho. Se é funcionária pública, eu acho que não tem como usar os seus, enfim, colegas e tudo isso. A não ser que os colegas decidam todos te apoiar, aí você está falando de outra dinâmica. Agora, eu acho que você pode se aproveitar dessa legitimidade. Aproveita dessa legitimidade, falando assim, a gente salva vidas, as pessoas, esteja preocupado com as pessoas. Eu acho que você pode se valer disso. Então, é esse ponto mesmo, porque eu busco sempre pregar o atendimento, né, o serviço público humanizado, sabe? O que a colega falou lá no início, a Mari, que a gente chega numa repartição pública, numa unidade de saúde, e a gente encontra muitos funcionários de má vontade, que atendem com má educação, e eu procuro muito, tanto no atendimento que eu faço, quanto no que eu levo, que eu converso, fazer essa diferenciação, sabe? E tem muita gente que eu vejo quando eu posto alguma coisa, fala assim, ela atende a gente, ela é querida, não sei o quê. É nesse sentido, se eu posso, tipo, eu recebi um elogio, ou um comentário, se eu posso divulgar isso, se isso pode ser usado a meu favor. Entende? Não a instituição, a atividade que eu estou fazendo lá, mas a forma com que eu estou fazendo. Olha só, eu sempre explico isso em treinamento de comunicação. Em tese, o Facebook voa, ele não é o quintal da sua casa. Então, em tese, se a pessoa faz um elogio público a você, eu não recomendo que se use. Eu recomendo que você pergunte a essa pessoa, você faria um vídeo, em algum momento você achar oportuno? Você gostaria de participar de um vídeo, ou você falaria bem de mim para outras pessoas. Política requer uma certa cara de pau, tá? A gente tem que pedir voto de coisa, mas a gente vai ter que... Assim, a gente gosta de pedir umas coisas, mas voto, assim, pedir voto em mim, mulher tem uma vergonha horrorosa. Ser uma barreira que você vai ter que ultrapassar e falar assim, que legal, bacana, tô pré-candidata,
pessoa vai falar, e essa campanha do atendimento humanizado, essa causa, é uma baita causa, já dá para fazer um slogan, já dá para você pensar como isso entra na sua história. Como é que veio essa ideia de fazer o atendimento humanizado? Qual é a sua preocupação? Então, assim, não use nada. O Facebook está lá, você pode, aquilo vai estar aberto, as pessoas vão estar vendo, e você pode, quando for o momento oportuno. Não use nada de ninguém, assim, para usar, para fazer mais do que aquilo, né? Porque eu acho que a pessoa vai se sentir pouco contemplada, né? Assim, ela vai sentir que você não teve cuidado, expôs, enfim. Normalmente as pessoas liberam, mas é bom perguntar. Eu tenho esse cuidado. Quando eu faço alguma postagem, eu já solicito a autorização. Mas é que o que está pegando bastante no meu caso é que eu já tenho uma carreira de 10 anos e sou pré-candidata há pouco tempo. Então eu queria mostrar que isso já é um trabalho feito anteriormente, não só agora, sabe? Não, mas isso você pode contar nesses vídeos que a professora Cirlei sugeriu. Ótimo. O áudio falhou. Mas, enfim, eu acho que esses vídeos podem funcionar bem. Você contar essa história. Faz um vídeo contando a sua história. Como é que você chegou até a ideia do humanizado. Como é que isso casa com a sua história. Reflete como isso casa com a sua história. Tá certo, obrigada. Então, a Cilei daí também quer falar, daí nós nos despedimos, tá, meninas? Vai lá, Cilei. Oi, Débora, mais um pouquinho, tá bom? Claro. Então, assim, no caso dessa história da pandemia, desse momento complicado, delicado que nós estamos vivendo, é muito importante que vocês associem, por exemplo, a enfermeira que acabou de falar, associe aos seus temários à sua realidade. Então, por exemplo, o que é um atendimento humanizado, com o que a Débora falou, pequenas mensagens. Você pode começar por aí e sentir o termômetro do retorno das pessoas a essa postagem sua. Você pode fazer um filme ensinando as pessoas a importância de usar a máscara correta, que não é para usar no queixo, porque, sabe, não é assim que funciona. Então, você pode trabalhar esses vídeos fazendo a sua aparição como uma enfermeira, como alguém da tua área, e que está servindo a um propósito da comunidade nesse momento que estamos vivendo. Então, você pode dissociar essa questão, ou melhor, você está dissociando o aspecto da política. Nós temos a visão clássica, tradicional da política, que se eu não estiver falando desse jeito como um político, eu não estou fazendo política. Gente, nós estamos fazendo política a todo momento. Então, assim, você pode associar esse momento que a gente está vivendo agora e dar respostas importantes para a comunidade utilizando de um outro mecanismo, que é o mecanismo da informação, da legitimidade dessa informação e você da legitimidade do seu poder de influência como enfermeira. Quem é da área de educação vai fazer a mesma coisa, mas associa esse momento. Na nossa conversa, nós falamos sobre, mas como eu vou falar de política com pessoas nesse momento delicado que estamos vivendo? Não vai falar de política partidária, vai falar de como sobreviver a esse momento delicado que estamos vivendo. Sabe? E aí você vai agregando não só conteúdo para as pessoas, mas vai marcando a sua imagem, a sua presença diante da comunidade, de uma forma positiva, elegante, simpática e, ao mesmo tempo, com poder de influência e de autoridade. E assertiva. Nós sabemos fazer isso bem pra caramba, porque a gente vive fazendo isso. Quantas vezes você encontra com as suas amigas e você tem que dar um conselho? Você tem que passar uma informação, você tem que dar uma orientação. Esse é do nosso métier, esse é do nosso expertise. Nós temos essa facilidade. É agora aproveitar essa facilidade, essa capacidade e transformar isso através das vias, das redes, enquanto nós precisamos fazer de forma como pré-candidata, depois abertamente como candidata dentro das propostas de vocês. Isso aí. Débora, obrigada. Amei. Vamos fazer mais. Vamos marcar uma agora, nós duas. Vamos marcar uma, nós duas. Vamos lá. Dani, posso me despedir aqui ou tem mais alguma pergunta aí? Bem, então... Só a Aninha, mas ela não conseguiu habilitar o microfone, eu também tentei ajudar, mas ela não... Acho que o microfone dela estava desligado. Tá, qualquer coisa ela pode me mandar, eu mando por áudio do WhatsApp.
Então, eu queria, para terminar, como a professora aí já lacrou com chave de ouro, endosso tudo, assina embaixo, reconheço a firma. É sempre um prazer. Muito, muito feliz mesmo de ver que o partido está tendo essa preocupação em tornar candidatas competitivas, apoiar candidatas competitivas. Eu acho que isso é muito importante. Quem dera todos os partidos isso, acho que é muito importante, acho que tem muita gente se preocupando, que vou endossar e ter que repetir um pouco o que a professora Cirlei falou, que vocês estão prontas. Vocês estão prontas, determinadas a fazer melhores políticas públicas, determinadas a construir campanhas éticas, que tem chance. Eu acho que a gente tem que exercitar esse momento da escuta do eleitorado, da eleitorada, né, como brincam, esse diálogo, e vamos tentar. Eu acho que não vai ser uma campanha trivial, muito medo da mudança, talvez seja um momento em que as pessoas elas vão votar em quem já está lá, no tempo, pode ser uma chance de olhar toda essa história que está sendo contada da mulher como grande gestora, das mulheres, das pandemias, como é que foram as presidentes de outros países, pode acabar reverberando muito para vocês, assim. Eu acho que vocês têm que se aproveitar de confiança, criar apoio e conseguir trazer mulheres também como eleitoras. Então, muito obrigada, é um prazer aqui estar com você essas 2 horas. Desejo muita sorte. Uma última coisa. Eu faço uma pesquisa com mulheres candidatas, talvez depois a Josi manda para vocês o questionário. Não tem prazo, eu agradeço. Muito obrigada, viu? E saúde, né? Agora o que a gente só deseja é saúde. Eu vou me despedir daí também, depois eu deixo a palavra para a Jo e para o Alisson, se eles quiserem. Débora, obrigada, né? Realmente, o que a gente tem hoje pensado para o partido é que o Juntas Somos Mais Fortes não tem que ser só da boca para fora, a gente tem que ser mais forte de verdade, sabe? E essas quartas-feiras têm sido bem importantes, e tenho a certeza de que o nosso presidente, ele está sempre realmente ao lado das mulheres e tem dado essa oportunidade para a gente, né? A Jo também, uma parceiraça minha que me ajuda bastante, e isso eu fico bem feliz porque a gente vê o resultado sendo muito positivo, né? E muito assertivo. A gente tem procurado fazer o melhor para elas, para que elas também se encorajem, porque ideais e ideologias todas já temos, agora é transformar isso em potencial para suas campanhas, né? Então, eu agradeço a sua disponibilidade, muito obrigada, foi bem importante para a gente, assim como as outras quartas-feiras, eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui muito melhor do que quando começou, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência e ainda com as intervenções da Cirlei. Obrigada, agora a Jo também se despede, daí nós deixamos para a próxima quarta mais uma conversa. Obrigada, professora Débora. A gente fica à disposição, a senhora está enviando a pesquisa para a gente encaminhar para as nossas mulheres, e como a professora Dani falou, juntas somos mais fortes, e o PROS vem trabalhando incansavelmente no estado todo, e a gente observa nas quartas-feiras a mobilização das mulheres para estar fazendo o diferente na campanha. Então, a gente fica muito feliz e agradece a participação da senhora e da professora Cirlei. Vai lá, Alisson, aproveita que você está aí, dá um tchau e a gente vai embora. Oi, é que tá meio frio, eu entrei embaixo da coberta aqui para ficar vendo. Não sei se tá frio aí no Rio, Débora, mas aqui tá bem frio. Deu uma esfriada grande, mas parabéns, Débora, pela fala, acho que foi muito importante, acho que é muito produtiva, junto com a Cirlei, junto com todas as perguntas que deixaram muito melhor ainda a palestra. Acho que foi muito, além de produtiva, acho que acrescentou muito a todas e agora vamos pensar já na próxima, né? Acho que as meninas já vão estar pensando daqui a 15 dias quem que elas vão estar pensando, como vai estar fazendo, e daqui a alguns dias aí com certeza elas vão estar trazendo novidades aí para nossos candidatos a prefeito. Beijo, gente, tchau, até a próxima quarta. Um abraço, obrigada, viu? Obrigada, Alisson. Tchau. Tchau. Tchau.